e ele será o quê? Eu sou discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus pode executar tudo aquilo que Jesus já executou. Quem está entendendo? Se Jesus já curou liberando uma palavra, eu também posso liberar uma palavra e algo vai acontecer, porque eu faço tudo através do nome dele. Quem está entendendo? Agora eu vou te dar aqui rapidamente, diga assim: o mestre. Até agora nós falamos e mostramos, falamos e vivemos tudo a respeito dos de. Então vamos te falar agora a respeito do mestre. O mestre, diga o mestre. João 9, põe para mim, João 9. João 9, 1. O mestre. Olha só. E passando Jesus, viu um homem o quê? Cego do quê? Espera aí. O coxo era coxo de quê? E o cego agora é cego do quê? Os discípulos repetem tudo aquilo que o mestre já executou. Só que aqui agora nós estamos falando do mestre, de Jesus. Quem está entendendo? E passando Jesus, viu um cego de nascença. Próximo. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, ou mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse o quê? Vou voltar agora na revelação. O que você está passando não é para a morte, é para a glória. Põe no próximo. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de quem? Você entendeu ou não? Ah, eu estou passando por uma situação, eu vou morrer. Deus está dizendo assim. Então quer dizer que você já está decretando algo que não está no meu script, não está no meu pro? E outra coisa, já está decretando coisas Então quem fala palavras negativas alimenta os espíritos malignos. Ah, mas por que sobreveio essa situação? Sobreveio para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam. Quem é que ama a Deus? Então não reclama, não murmura, glorifica. Porque se você glorificar rapidamente, Deus muda o seu estado. Então veja bem, Jesus falou: nem pecou, nem ele pecou, nem seus pais, mas assim para que se manifestasse nele, a obra de quem? As obras de quem? Ou seja, para que os sinais, milagres, maravilhas e prodígios se manifestassem através da vida. Então aquela situação era para a glória do nome de quem? De Deus. Só que se olhar para um cego, ele não está na zona de porque toda hora ele tem que se adaptar, sim ou não? Toda hora ele tem que aprender coisas novas. Só que aquilo não era para a ruína dele. Você não entendeu ainda que a hora você está cego em algumas situações da sua vida. Você está correndo para a direita e Deus está falando assim. Você está correndo para a esquerda, né? Deus está falando, fica na direita. E vice-versa. Está indo para frente, Deus está falando, fica aqui parada. Por quê? Não ora, não busca a direção do Espírito. Por isso que eu te digo, quando a pessoa vem, principalmente no particular, quando ela fala muito, mas eu vou fazer, mas eu já entendi, aposto, eu já sei que não vai fazer nada. Porque ela não está agindo na fé, ela não entendeu ainda o grau da responsabilidade. Então ela está falando pela emoção, alma. Quando fala que vai fazer muito, não, eu vou fazer, vou executar, alma. Porque na hora que ela começar a colocar a mão e ver o peso da responsabilidade, a vontade dela vai ser de fugir. Então entendam algo. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de quem? Põe no próximo. Convém que eu faça as obras, olha lá, olha só, olha Jesus falando por parábolas. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Quem enviou Jesus?
que Jesus estava dizendo? Convém que eu faça a obra de meu Pai, daquele que me enviou, enquanto é o quê? Ou seja, dia, às claras, para que todos vejam. Olha a sequência. A noite vem, quando ninguém mais pode o quê? Escuridão, treva. Então Jesus falou assim: eu vim fazer a obra do meu Pai às claras, para que todos possam encher, para que todos possam ver o si, para que todos possam viver a glória de. Eu vim fazer algo notório, para que todos possam ver. Olha o que Jesus está dizendo. Próximo. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do quê? Jesus está dizendo assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz desse mundo. Próximo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos de quem? Deixa eu te falar algo. Jesus podia curar aquele cego imediatamente, sim ou não? O que eu quero que vocês peguem? Nós falamos dos discípulos. Os discípulos perseveram em quê? Em quê? Olha só a qualidade dos discípulos. Eles perseveravam na oração. Então aquele que persevera na oração, ele manifesta o sobrenatural. Para ele não tem limite. O que Deus está querendo nos ensinar? Se você perseverar na oração, você vai começar a manifestar através da sua vida e na sua vida o sobrenatural de Deus. Quem está entendendo? O que eu entendo com os discípulos? Eles perseveravam. Então quando ele chegava diante de uma situação que era impossível para eles, eles manifestavam o Espírito. E ali começava a acontecer o sobrenatural, porque eles tinham intimidade. Perseverar. Agora aqui vai ter outras direções, outras revelações desse texto. Olha aqui, ó. Tendo dito isso, cuspiu na terra. Jesus falou: peraí, ele não pecou e nem o pai dele pecou, nem a mãe. Um exemplo. O que está acontecendo com ele é para a glória do nome do ser? Então diga assim: propósito. Diga: sobre a minha vida existe um propósito. Primeiro, sobre a vida daquele cego existia um propósito. Olha a sequência agora. Dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou aos olhos do cego. Próximo, olha só, olha só. Próximo. E disse-lhes o quê? Disse-lhe o quê? Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Próximo passo, a revelação aqui. Qual que é a revelação? Obediência, direção. Jesus podia curar ali imediatamente, ser curado, sim ou não? Mas Jesus foi lá e untou. Jesus tem os seus Deixa eu te falar algo. Sua vida poderia mudar, pode mudar se Deus quiser, da noite para o dia, aqui agora. Ele pode fazer coisas novas na sua vida agora. Mas por que ele deu a campanha da porta? Para que se manifeste o si. Aí deixa eu te falar algo. Você acha que todos que passam aqui recebem algo? Só os que? Jesus podia ir ali, ó, falar: está curado. Mas Jesus não, foi lá, cuspiu, untou, pegou o lodo e passou nos olhos e deu uma nova direção. Vai lá e se lava. O que Jesus queria ver? Se ele ia manifestar o quê? A fé. Olha lá. Ele disse-lhes: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou o quê? Quem obedece, quem pratica a direção, a estratégia, vive o milagre. Quem está entendendo? Entenda uma coisa, olha a revelação que Deus me dava. Jesus, ele poderia fazer na hora, mas Jesus deu uma direção, ó, mandou o cego ainda sair andando. Falou para o cego: ó, pega o rumo, vai lá para o tanque de Siloé. E o cego obedeceu e viveu o sobrenatural. E tem gente pensando aí: vou ficar na zona de conforto e Deus vai se manifestar. Deixa eu te dar um recado: não vai. Se não tiver oração, se não tiver não vai. Se não tiver um compromisso, uma responsabilidade com a palavra e com o Espírito Santo, não vai viver. Não vai viver. E não é porque não é a vontade de Deus, é porque cada um tem que fazer a sua parte. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Então veja bem, disse-lhes: olha o que Jesus falou para o cego: vai e lava-te. Jesus mandou o cego ir embora. Jesus falou para o cego: sai andando, vai lá no tanque de Siloé. Se você obedecer, você vai começar a viver
Ou seja, o cego de sobrenatural começou a enxergar. Quem está entendendo? Deixa eu te entregar mais uma revelação que Deus me entregava. Quando eu li essa palavra cego de nascença, sabe o que Deus me dava? Tem pessoas que nasceu do Evangelho. Ela se batizou, ela desceu as águas. Ela até tem o Espírito Santo, mas continua cega. Ela nasceu de novo, mas permanece cego. Por que permanece cego? Porque não manifestou a fé em procurar conhecer quem é Jesus. Ela pode conhecer a igreja, a denominação, líderes, mas ela ainda não conhece quem é Jesus e não tem intimidade com a palavra. O Senhor falava ao meu espírito: tem muitos, filho, não baseia a sua fé com todos, porque tem muitos que além de ser criança, eles ainda estão cegos. Não conseguem enxergar o poder que já opera na sua vida. Diga assim sobre a minha vida: existe um poder maravilhoso. Diga assim: liberado da parte de Deus. Quem crê que o Espírito Santo de Deus fala comigo? Quem crê que ele fala? Posso falar o que ele falou agora aqui para mim no meu espírito? Sabia que no início do culto, quando vocês começaram a aplaudir e glorificar, ele se alegrou? Olha o que ele falou para mim. Começou a contagiar pessoas que estavam do seu lado. Quando você começou a glorificar e bater palma, pessoas que estavam fria espiritual. Olha só, olha o que ele está falando para mim. No início do culto vocês receberam uma e aqueles que fizeram com fé agradou a Deus. Aqueles que praticam conseguiu agradar o Senhor. Olha só o que o Espírito de Deus está falando para mim aqui agora. Porque vocês receberam a direção e praticam e manifestam. Aí eu volto de novo na intimidade. Às vezes fica muito perto. Em vez de aprender e praticar, muda. Faz as coisas ao com. Aí não recebe. Aquilo que Deus tem para cada um de nós, Deus tem um Você tem que entender qual é o seu propósito. E para você entender qual é o seu propósito no reino de Deus, você vai ter que ter uma intimidade com a palavra e com o Espírito Santo. Eu e você temos que ter um relacionamento, um compromisso. Olha só, põe no próximo, no 8, filha. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Olha só, o coxo também mendigava, e também era coxo de o cego era cego de e também mendigava. Então Jesus está dizendo assim: eu não quero os meus filhos mendigando nada. Eu quero os meus filhos vivendo. Quem está entendendo? E ele também não quer nenhum dos filhos deles enfermo. Quem está entendendo? Porque a enfermidade, quer você queira, quer você não queira, é uma influência maligna, negativa, ainda que a pessoa não esteja possessa, endemoniada, mas ela recebeu uma irradiação demoníaca. Às vezes por causa da ira, por causa da falta de perdão. Aí a pessoa fica irradiada, não é endemoniada. Ela recebe uma irradiação que vem do espírito de enfermidade. Ali é onde ele encontra um acesso, uma legalidade. Ele consegue abrir uma porta. E depois que ele abre a porta, a pessoa começa a falar: eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele fala: já entrei, a casa é minha agora. E ele chama mais 7. Quem está entendendo? Por isso que é necessário repreender. Por que a senhora ali começou a sentir uma quentura na cabeça? Apóstolo, mas é uma quentura, deixa eu te falar. Pelo Espírito eu vou falar, e se não for, ela se levanta e fala: o senhor é um mentiroso. Vou falar pelo Espírito. Por que vem a dor de cabeça? Diga assim em voz alta: preocupações. Mas é muito óbvio o que eu estou falando. Não. Com uma pessoa específica não sai do coração dela. É ou não é? Ao sorriso dela, de orelha a orelha. Porque Deus está revelando o que está no coração. Eu não estou falando preocupações, um monte de coisa. Estou falando uma pessoa. Uma pessoa, a preocupação, ela intercede.
Ela está intercedendo no café dela, do jeito dela. E vou te falar ainda, do sexo masculino. É verdade ou é mentira? Se for mentira, a senhora levanta e fala, sou um mentiroso. O que ela sentiu? O que estava na vida daquela pessoa que ela está intercedendo, veio sobre ela uma irradiação. O que o Senhor fez aqui na vida dela? Veio com o fogo do Espírito. Por que, apóstolo? Quando eu orei pelo senhor ali, ó, que ele falou assim, ó, dor aqui no rim. Na hora eu comecei a interceder e senti a dor dele. Eu não toquei nele, mas quem percebeu que eu estava com a mão? Eu estou querendo ensinar vocês como que Deus trabalha. Para vocês não serem enganados. Para vocês não ficarem aí, igual foi pregado ontem, atrás de revelações. Atrás de revelações. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Então os vizinhos, aqueles que antes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Próximo. Uns diziam, ó, sempre vem a dúvida. Uns diziam, é este. E outros, parece com ele. E ele dizia o quê? Por quê? Quando Deus faz, sempre tem alguém querendo roubar, querendo trazer palavras negar. Mas quem fez foi Deus. E quando Deus faz, Ele traz a existência, as claras. É notório, todos têm que ver. Então veja bem, próximo, põe no 10, olha lá. Dizia-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ficaram curiosos. E ali fizeram uma pergunta, ponto de interrogação. Põe no 11. E ele respondendo disse-lhes, o homem chamado, o quê? Olha só, ele contou tudo o que aconteceu. Um homem chamado Jesus fez um lodo e untou-me os olhos e me disse, vai. Ou seja, me deu uma ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei e vi. Quem está entendendo? Ou seja, depois que obedecemos, vivemos o Então diga assim para você mesmo em voz alta. Diga assim, primeiro. Diga para você mesmo em voz alta. Diga assim, primeiro eu obedeço. Diga depois eu desfruto do milagre. Quem vai desfrutar do milagre aqui? Você já sabe a chave. A chave é obedecer. Primeiro obedece. E depois o milagre se Tem pessoas querendo viver o milagre antes de manifestar. Foi o que foi pregão ontem. Foi ontem, né, que preguei? Creio que foi isso. É aqueles que querem ouvir do profeta. Vai, não vai acontecer nenhum mal com você. Deus está contigo. Falso profeta. A pessoa está fora da direção está na prática do pecado, está na prática de tudo que não agrada a Deus. Aí vem um profeta com o interesse e profetiza tudo aquilo que Deus não tem falado. Eu preguei ontem. Tudo aquilo que Deus não falou, aí vai, não, eu não vou mais, eu vou ali, porque o profeta ali amassageou o meu ego e profetizou coisas boas. E eu posso continuar fazendo tudo que eu faço. Pode continuar fazendo e ouvindo o profeta. A diferença é que não vai acontecer. Porque o verdadeiro profeta que vem de Deus, ele só profetiza na direção que está a pá. Aí sim se cumpre. Primeiro eu obedeço, depois eu vivo o milagre. Primeiro eu pratico o que está na palavra, depois eu desfruto do que Deus tem para mim. Quem está entendendo? A Bíblia diz, venha do jeito que está e permaneça, é isso? Então esse negócio de profecia, Deus é na tua vida, e vai fazer. Pessoa toda torta, toda bagunçada no pecado, não tem vida de oração, não jejua nem ora, chega dentro da igreja e vira o crente. Aí pega uns líderes cegos, vê a pessoa chorando, vai lá e entrega. Não veio receber profecia? Então leva. Está vivendo a mentira? Então leva a mentira. A palavra que te confronta é o que te corrige e te prospera. Quem está entendendo? Não quer viver? Então continua vivendo. Continua vivendo. Certa feita, minha mãe, todo dia de manhã, culto de domingo de manhã, ela levantava às 6 horas da manhã, ia lá, acordava meu tio, casado, pai de filhos, que era o irmão dela, do irmão do meio. Trazia ele à força para a igreja. Não, você vai para a igreja. Como ele amava muito, que foi ela que cuidou dele, ele vinha. Sentava lá, recebia, eu orava por ele. E eu via minha mãe fazendo aquilo todo dia, todo domingo. Eu falei, mãe, deixa eu te falar algo. Eu sei que a senhora está intercedendo, que é seu irmão. Mas ele está gostando da comida podre que ele está comendo.
Enquanto ele não quiser mudança, a vida dele não vai mudar. Ela falou assim, eu fico até com vergonha às vezes que eu chamo no portão, a mulher dele já sabe que sou eu, mas como respeitava muito a minha mãe, vou acordar ele. Ela ia de carro buscar ele. Falei, aprenda uma coisa, a pessoa tem que querer, meu. Eu estou te mostrando a verdade, eu estou te entregando a palavra, mas eu não posso querer o seu milagre mais do que você mesmo.